Boa tarde para você. Hoje, quarta-feira, meio de semana. O dia é 15 de julho de 2026. Está no ar o De Boa na 94. Comigo, Carol Simonetti, Guilherme Dias. E ela voltou, Lari Mazalotti. Oi, a gente está num revezamento aqui, que não é aquele revezamento assim olímpico, né? Não. Ao contrário, né? É um com revezamento, falei, olha... De WO, né? Ainda bem que eu já estou contratada aqui na 94, porque parece que com a nossa idade vai ficando mais difícil achar o lugar, né? Porque... Boa tarde, meninas. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Aliás, eu e o Guilherme ontem... Um dia é olho, outro dia é dente, e assim vai, né? A gente pediu telefone de benzedeiras para nós. Eu acho que tá precisando, viu? Conseguimos duas, né, Gui? Duas a ontem, gente né? descobriu que realmente a safra das benzedeiras já foram. Não, para garantir a gente combina. O Gui que tá sempre indo para a igreja, ora por nós, aí uma de nós faz uma oração em casa, outra vai na... né? Eu fui na igreja 2 vezes esse ano. Uma foi para assistir o Brasil na Copa. Nossa, Guilherme, que coisa, hein? Não, mas a minha vida talvez seja por isso que a coisa está indo de mal a pior. Não, a minha vida espiritual está muito boa, converso muito com Deus no carro, no banho, antes de dormir, ao acordar. Não esqueça da gente, tá? Só não vou muito na igreja. O olho da Carol, o dente da Lari, e a garganta do Guilherme. Nossa, eu não paro de tossir, tudo do pescoço para cima, hein? Então, aliás, eu lembro que há 2 semanas atrás, eu falei para o pessoal, olha, quem tiver dicas aí para tosse e tal... Cara, melhorou, tá bom. Mas quando começa, meu irmão, não para. Não para, né? Então, vou transmitir Noroeste Comercial sábado, mas vamos lá, corrente positiva. Né? Na sorte. Corrente positiva, porque tem 1 mês que eu tô convivendo com essa... mas mastiga alho como se fosse chiclete e joga mel por cima do corpo. Nossa, cara, mas já aí teve receita mastigar o alho, você vai acabar com a sua vida sentimental aí, né? Mastiga o alho e passa mel no umbigo. Já ouvi de tudo. Balança uma toalha em frente ao espelho. Cara, tudo que vocês imaginarem. Mas até agora a tosse tá aqui. Mas ela vai sair. Vamos ter fé. Ou vai me levar. Chozica. Bora lá, gente, no dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, completou mais um ano aí de existência. Criado para garantir os direitos de crianças e adolescentes, ele ainda gera muitas dúvidas e até alguns mitos. E aí, para esclarecer esse assunto e falar também sobre o papel do Conselho Tutelar, hoje recebemos a Márcia Bevenuto, presidente do Conselho Tutelar 1 de Bauru. Seja bem-vinda, Márcia, ao De Boa na 94. Obrigada pelo convite. É sempre importante a gente poder falar de um instrumento tão importante na proteção da criança e do adolescente, né? Com certeza. A nossa cidade está aí nessa luta. Que bom, né? Bom saber disso. Já gostei do sobrenome, Benevenuto. Italianíssima. Márcia Pereira da Silva Benevenuto. Benevenuto. É isso. Gostei. É isso, galera. Márcia, para começar o nosso papo de hoje, o que é o ECA e por que ele foi criado? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio como política pública, é uma lei que garante direito de criança e adolescente, e vem em substituição ao Código de Menores, que a gente teve 2 momentos do Código de Menores, né? Em 1927 e 1979. E no Código de Menores, a criança e o adolescente, ela não era vista como um sujeito de direitos. Ele era visto como um objeto de assistência e um objeto de intervenção. Com a promulgação da Constituição, o artigo 227, ele traz à luz da proteção a criança e o adolescente, que passa a ser o único público previsto na Constituição como público de prioridade absoluta e passa a ser um sujeito de direitos. Então, o ECA, quando ele é promulgado, quando ele é publicado, ele traz essa modificação que é muito significativa. A gente sai daquela ideia de que a criança é um objeto de atuação e ela passa a ser, a criança e o adolescente, um sujeito de direitos. E o ECA, ele está alicerçado na Convenção das Nações Unidas da Criança e do Adolescente. Entendi. E é a lei mais atualizada e é a melhor lei que existe de proteção no mundo. Caramba. É o ECA brasileiro. Olha só. A lei mais completa é o ECA brasileiro. Isso, então, nos anos 80, vamos dizer assim, ele foi criado. A Constituição ela é de 88, o ECA ele foi criado em 90, mas ele tem todo um processo, né? Não foi alguém que pensou as leis
e aí se criou uma lei fria, distante da realidade da criança e adolescente. O ECA, para que ele fosse criado, ele foi discutido, houve conferências, os municípios participaram, as crianças e os adolescentes participaram, existem documentários a respeito desse processo, aí vem os parlamentares também para dar esse formato de lei, né? Então passa por todas as comissões e aí nasce o ECA, que constantemente está sendo atualizado, é uma das leis mais atualizadas que o Brasil tem, é o Estatuto da Criança e Adolescente. Muito bom. Muito legal. Ô, Márcia, fala um pouquinho mais, então, da importância do Estatuto como um todo. O Estatuto é mais do que proteger crianças e adolescentes em situação de risco, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz para a sociedade uma visão de crianças e adolescentes como seres em situação de desenvolvimento. Então, ele tem todo o direito que qualquer pessoa humana tem e começa a olhar não para aquela questão de que eu preciso intervir para que a criança seja protegida, mas ela tem o direito de ser protegida. E eu acho que é mais importante que o ECA traz, né? Que é a divisão, né? Uma forma de que todos nós somos responsáveis. Então, tanto o poder público, a sociedade, a comunidade e a família. Então, é um conjunto de situações, de pessoas e de entes que são responsáveis por essa proteção. Mas não é uma proteção que eu faço pela criança, eu faço para e com ela. Ela é um objeto, deixa de ser um objeto lá no Estatuto do Menor e ele passa a ser um sujeito que vai intervir nessa proteção. Ele tem o direito de ser consultado nessa proteção. Ô, Márcia, como tudo, né, tem aquelas pessoas que têm suas críticas ao ECA. Sim. Eu acredito que críticas possam ser importantes quando elas vêm para melhorar, mas algumas, por exemplo, como o ECA só dá direitos e não deveres, por exemplo, é uma delas, né? Isso é verdade ou é um dos maiores mitos sobre o ECA? É um dos maiores mitos sobre o ECA e que atrapalha a gente colocar em prática tudo aquilo que o ECA traz como princípio, né, e como resoluções. Então, por que isso não é verdade? Se a gente pegar lá o artigo 101 do ECA, ele traz todos os deveres ali da criança e adolescente. É um resumo. Embora seja um artigo com 7 incisos, mas ele traz ali a base de tudo aquilo que é dever também da criança e adolescente. Então, por exemplo, no artigo 4º, ele fala que a criança tem o direito à educação, né? Ele tem um direito à educação. Lá no 101, ele vai trazer a obrigação da frequência escolar. O dever de ir para a escola. O dever de ir. Então, ele vai falar do direito à participação, do direito ao trabalho protegido, ele vai falar do direito à saúde, ele vai falar do direito ao respeito e à dignidade, e aí existe uma parte especial no ECA que vai tratar de todas as formas de infração que uma criança ou adolescente possa cometer e quais são as consequências de tudo isso, né? Infelizmente, por falta de conhecimento, a gente tem essa visão de que o ECA traz apenas direitos e que a partir da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente não se pôde fazer mais nada em relação à educação ou encaminhamento de criança e adolescente. E é o contrário. Né? Para cada artigo do ECA, a gente vai encontrar ali aquilo que é dever da criança e adolescente, aquilo que é dever do seu responsável, da sociedade e do Estado. Eu fui orientadora social e educadora social na Legião Mirim Piratininga por uns 2 anos. Então, assim, quando a gente ouve esse movimento de pessoas que tentam trazer o ECA, tá passando a mão na cabeça de criança e adolescente. Daí quem trabalha, né, tipo assim, que vê a coisa do lado de dentro, entende que sem o ECA seria muito difícil aplicar as políticas públicas que são necessárias, né? Então eu acho bem lamentável esse movimento de quem, principalmente às vezes políticos, gente de influência, vai numa tribuna, muitas vezes, ocupa um lugar de destaque para falar mal do ECA, ou dizer que o ECA é uma coisa que impede, a sociedade de poder cobrar os deveres de criança e adolescente. Então, é bem interessante sua fala sobre como o ECA funciona. E, Márcia, para quem está ouvindo a gente, eu vou sair um pouco do roteiro,
Fala pra gente, para quem não leu o ECA, não teve esse contato, fala pra gente os principais, quais são os principais, como é que fala, gente? Pontos, artigos. Os direitos, os principais direitos das crianças e do adolescente. Eu acho que... Oi? Estudo, né? Isso. Então, se a gente pegar o artigo 4º do ECA, que também é o mesmo artigo, é a tradução do 227 da Constituição. Isso que eu ia dizer. De alguma forma, ele se encaixa na Constituição, porque é para todos, né? Sim. Uhum. O artigo 4º, ele vai falar que é dever. Primeiro, ele vai trazer o dever de quem é de proteger, né? Então, é dever da família, da sociedade, do Estado, da comunidade, proteger e garantir os direitos da criança à educação. A quê? A vida, saúde, né, porque são os direitos que a gente chama de subjetivos, não podem ser violados nem sequer pelo próprio adolescente, pela própria criança. Então, saúde, vida, saúde, educação, e aí vem os demais, né? Vem a liberdade, respeito, dignidade, direito a lazer, ao esporte, direito à convivência comunitária, segurança, direito à segurança, proteção, que aí vai entrar nos princípios do ECA. Né? Então, ele define ali as palavras-chave enquanto direito, mas mais para frente ele vai trazer, então, os princípios que devem nortear toda a aplicação, ou cada artigo dele, ou cada aplicação da lei em relação à criança e adolescente, seja no cumprimento daquilo que é dever e daquilo que é direito. Muito bem, galera. Uma pergunta. Poderia nos apresentar alguns ganhos sociais promovidos pelo ECA desde sua implementação? Por exemplo, ampliação do acesso escolar, redução da fome ou mortalidade infantil, delegacias especializadas, redução do analfabetismo, alguma coisa nesse sentido, Márcia? Boa pergunta, hein? Sim. Obrigada. O ECA, desde do primeiro momento em que ele foi publicado, né? Lembra que eu falei que ele não foi publicado como uma lei pensada numa bancada, ele foi publicado numa lei discutida com aquele público que é o público-alvo do Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com pessoas que já desenvolviam trabalhos voltados à criança e adolescente, à proteção. E o que a gente percebe hoje, né, de avanços e de conquistas? Primeiro, o fortalecimento dos conselhos tutelares e o fortalecimento e a criação do sistema de garantia de direitos, aonde trouxe para esse arcabouços de entes que atuam com a proteção da criança e do adolescente, o judiciário, a promotoria, a segurança pública, trouxe os conselhos de direitos, como o CMDCA, que é o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, que todo município deve ter, o Conselho Tutelar, que é um órgão que todo município obrigatoriamente tem que ter, pelo menos um, com 5 membros. Quantos nós temos em Bauru, Márcia? Hoje nós temos 2. Mas conselhos. Bauru comportaria 4 conselhos. Olha só. Estamos aí na luta pelo 3º. Também é uma luta... são discussões que são fomentadas tanto pela população quanto pelos próprios conselheiros e inúmeros conselheiros que já passaram aqui pela nossa cidade, né? O que a gente também percebe? A redução do trabalho infantil. É verdade, Por quê? Né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele exige que outras políticas públicas se envolvam, né, na proteção da criança, como a assistência. Então, os programas de transferência de renda, ele trouxe para a criança e adolescente, e isso inclui, inclusive, a questão da alimentação escolar, ele traz essa questão da segurança alimentar. Claro, a gente não está falando aqui de erradicação, a gente não está falando aqui de que hoje não tem criança em situação de vulnerabilidade, porque existem ainda, e na nossa cidade tem bastante, pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Mas a política pública de transferência de renda, junto com a educação, porque ela traz essa obrigatoriedade de que, para que haja a transferência de renda, a criança tem que estar na escola, tem que estar na escola. Sim. Tem que permanecer, não é só matriculada, ela precisa ter frequência regular. Então, é uma das formas que a política pública da assistência consegue trazer, nesse conjunto com a educação,
essa proteção, porque a escola é a grande parceira na proteção da criança e do adolescente, né? Porque a criança passa muito mais tempo na escola do que nas ruas, na né? sua casa. Né? Então, isso é muito importante. A gente vai falar da questão do trabalho protegido, né? Que, no meu ponto de vista, e aí é de fato um ponto de vista pessoal, é um ganho muito significativo, porque quando a gente olha para a história dos programas de trabalho infantil, ou de erradicação do trabalho infantil, a gente vai também passar como na história do Código de Menor, onde a criança que era infratora, ela era levada ao trabalho, né? E ela não tinha escolha. Aqui a gente vai aí o trabalho se tornava o castigo, né? Sim. Se tornava imagina, colocar o trabalho como uma coisa, uma pena, né? E como a criança não era vista como sujeito de direito, o adolescente não era visto como sujeito de direito, então era dado a ele era dado o trabalho como uma forma de regularizar uma situação de uma criança e adolescente. Então, quem que era visto nesse programa de trabalho? Somente aquela criança, aquele adolescente que estava em situação de vulnerabilidade. Em situação irregular. Aqui, se a gente for fazer o levantamento dos programas de incentivo ao primeiro emprego, a gente vai lembrar do RECO. Talvez vocês não pela idade de vocês, mas a gente tinha um programa aqui que era RECO. Os adolescentes tinham vergonha de participar do RECO, né? E o que esse trabalho trazia, na verdade? As crianças estavam sempre na rua, capinando, limpando ruas, né? Fazendo papel. Hoje, que faz os reeducandos, que fazem os garis, eram os adolescentes que faziam. E hoje a gente tem o programa. O Menor Aprendiz, né? Hoje tá, né? Hoje a gente tem um trabalho protegido, que é o advento do ECA. O ECA traz essa exigência e outras políticas foram sendo implementadas dentro da política do trabalho que fez com que os adolescentes pudessem se desenvolver profissionalmente, né? E aprender de fato o que é ser um profissional. Márcia, não tem como a gente falar do ECA e não falar do Conselho Tutelar, né? Então a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto. Fala pra gente qual que é o papel do Conselho Tutelar. Tá. O Conselho Tutelar, que é uma outra dificuldade que as pessoas têm de entender, ele não é um executor de política pública, né? Ele é encarregado pela sociedade, né? Nós passamos por um processo de escolha, onde as pessoas podem votar e escolher aquelas pessoas que vão representá-los dentro do Conselho Tutelar, e ele zela pelo direito da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele recebe as violações e, diante das violações, é que ele vai atuar. Então, por exemplo, uma criança... Porque as pessoas têm muito essa ideia de que o Conselho Tutelar, ele está ali para repreender um pai e uma mãe que bateu no seu filho, repreender um adolescente que não foi à escola. A primeira coisa que o Conselho faz é entender o porquê das coisas. A criança ou adolescente não está indo à escola. Vamos entender o porquê ele não está indo. Aí nós vamos, claro, aplicar aquilo que a gente chama de frequência, matrícula e frequência obrigatória. Olha, eu não consegui porque eu pedi uma transferência e eu não consegui a vaga. Uma mãe está lá na fila aguardando uma vaga em creche. O Conselho Tutelar vai atuar para garantir. As pessoas têm a ideia de que educação a creche é somente para aquele pai e para aquela mãe que trabalha. Não é somente para aquele pai e aquela mãe que trabalha. Olha que a creche é um direito da criança. Isso é muito legal. Não é um depósito, né? De criança porque o pai e a mãe estão trabalhando. Sim. Agora, a gente nunca deve deixar de entender também que o direito à convivência familiar que está lá previsto no artigo 4º, ele não pode estar sobreposto ao direito de educação na idade que não é obrigatória. Então, se a mãe não trabalha, ela não vai ter ali o direito de uma creche em período integral, porque a criança precisa conviver com a família, né? Mas é um direito. Então, a gente tem lá as filas de espera. O Conselho Tutelar vai atuar para que a mãe que necessita daquela vaga, preferencialmente aquela que trabalha, e aí para fazer essa ação preferencialmente, porque essa criança não tem quem faça essa proteção, então o Conselho vai intervir, vai requisitar ao município que cuida da educação infantil a vaga para essa criança.
Não conseguindo, o município negando, porque não há vaga, e isso não é justificativa para não dar, eu não tenho a vaga, eu não dou. Não é assim, porque é um direito, e educação é um direito inviolável, a gente recorre ao judiciário para que essa vaga seja garantida. A mesma coisa a gente faz com tratamento especializado de saúde, a gente também faz essa representação, sempre dentro de um processo. Primeiro, a gente requisita o serviço ao município para que ele responda à garantia desse direito. Ele negando ou ofertando de forma irregular o serviço, aí a gente recorre à vara da infância e juventude para que o juiz assim determine que seja cumprido aquele direito. Então, não é só também fiscalização, né? Crianças que estão sendo... Né, não está tendo uma vida legal dentro de casa e tudo. É bem muito amplo maior, o trabalho do Conselho Tutelar, né? Sim, porque o que a gente precisa entender é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não veio, lembra, a gente sai lá do Código de Menor, ele não veio para a criança em situação irregular, ou situação de violência, ou situação de vulnerabilidade. Veio para todas, né? Para todas as crianças, verdade. Independente da classe social, independente da formação cultural, independente de raça, religião. De cor, de religião, de sexualidade, independe disso, né? O Estatuto, ele vê a criança e o adolescente de uma forma ampla e irrestrita. Eu tenho até uma história com o Conselho Tutelar de quando eu fui... Lá vem. Não, mas essa foi bem tranquila. Quando eu fui para morar na Itália, que eu era jovenzinho ainda, né? E aí eu acabei faltando muito naquela quinta série, né? Lá no início dos anos 2000. E aí o pessoal queria entender a situação, porque que eu tinha faltado tanto. Aí meus pais tiveram que ir lá, olha, a gente a princípio ia mudar para a Itália, a gente chegou aí, mas voltamos, tal. E para eu não perder aquele ano, para né, fazer o meio campo ali, deu tudo certo. Né? Fui, né, super bem acolhido ali, super conversado. As explicações para entender por que eu não estava indo, né? E deu tudo certo no final das contas, né? Enfim. Bom, voltando aqui para o roteiro. Em que situações a família, um amigo ou vizinho deve procurar o Conselho Tutelar, Márcia? Então, aí nós temos que entender se é na garantia de um direito, se é na denúncia da violação de algum direito. Então, por exemplo, se eu sou... na denúncia, no caso. No caso das denúncias, né? Então, o artigo 70 do ECA, ele diz que todos nós somos responsáveis na proteção da criança e do adolescente. Todos. Não existe uma forma de eu falar, não, mas eu não quero me envolver. Né? É uma situação familiar, eu não quero me envolver. Não, a lei diz que você precisa. Porque não sei se você viu o caso, né, que acho que até a Lari trouxe segunda-feira aqui pra gente, daquele pai que chuta a filha na rua, e o cara que tá entrando na academia vai lá e fala, procurou as imagens, né? Então ele como sociedade, né? Isso. Porque a gente tem que pensar assim, a gente pensa na sociedade, a gente pensa a comunidade, a gente pensa o Estado e a gente pensa a família. Todos nós... A comunidade é aqueles que estão em torno da criança, é a escola, né, que é a representação de uma comunidade, mas também a representação do Estado. Vamos imaginar que eu sou uma vizinha e eu percebo que essa criança sofre maus tratos. Eu tenho os canais que eu posso fazer essa denúncia de forma sigilosa e anônima. Boa. A gente pode ser o canal diretamente com o Conselho Tutelar pelo nosso hot site ou pelo nosso telefone, mas quando você vai fazer a denúncia no Conselho, embora a lei garanta a questão do anonimato, a gente no Conselho tem como protocolo sempre pedir a identificação, porque a gente recebe também alguns trotes, algumas falsas comunicações e que nos toma tempo. Claro. Então, quando a pessoa se identifica, ela se responsabiliza por aquilo que ela está falando. Não significa que vai tornar conhecida os dados, né? O sigilo, ele é garantido, tá? É apenas porque... E tem outra situação também, né? Às vezes a pessoa faz a denúncia e quando a gente vai fazer a verificação, a gente não consegue localizar. Porque tem alguns espaços em Bauru que é difícil você encontrar, porque não há ainda um endereçamento definido. A gente precisa ligar para a pessoa, para falar, olha, me explica, me dá um ponto de referência, eu estou aqui, eu estou perto de tal lugar, e a pessoa consegue garantir que a gente chegue até essa criança, esse adolescente. Boa. Tem o canal do Disque 100, que é completamente anônimo.
Mas a pessoa precisa, para fazer uma denúncia, saber pelo menos o primeiro nome e o endereço ele precisa ser completo. Porque imagina você dar um endereço que é um condomínio vertical. Como não tem apartamento, não tem bloco, eu não vou conseguir complicado. achar. Não tem porque jeito. eu não posso bater de porta em porta perguntar, porque eu exponho aquela família, que eu não sei se aquela denúncia é verdadeira, mas ao mesmo tempo eu exponho qualquer pessoa que eu estiver batendo a porta. E eu preciso garantir esse sigilo desde do início da minha atuação. Certo. Legal. Tem que ter pelo menos a base da informação ali para passar, né? Ô, Márcia, agora uma pergunta com certeza vai desmistificar muito assim, essa situação. O Conselho Tutelar pode tirar uma criança da família a qualquer momento? Não, o Conselho até tem a prerrogativa de aplicar imediatamente a medida de proteção. Quem vai decidir a medida de proteção? Vamos imaginar que eu estou acompanhando um caso, tá? Eu gosto muito de dar os exemplos, porque fica mais fácil da gente entender. Sim, com certeza. Chegou uma denúncia no Conselho, eu fui verificar, eu constatei que as violências acontecem, ou a violação do direito. Eu vou requisitar os serviços adequados para atender aquele caso. Pode ser uma requisição de um CRAS, um atendimento num CRAS, um atendimento de saúde. Dependendo da situação de violação, há sim ali maus tratos. A gente vai fazer uma notícia de fato ao Ministério Público, porque ele é quem requisita ao juízo a aplicação da medida do acolhimento institucional. Mas vamos imaginar que a situação ela é flagrante. Naquele momento a criança está machucada, ou alguém levou essa criança até o conselho, ou, por exemplo, um outro caso que é recorrente na nossa cidade, a questão do abandono de incapaz. A criança foi encontrada sozinha na casa. Se a criança solicitar por socorro, é importante a população entender isso. A polícia militar, porque abandono de incapaz é crime. O abandono de incapaz é até que idade a criança não pode ficar sozinha? Então, o abandono de incapaz, ele é considerado, se ele é um período curto, para crianças até 12 anos, incompletos, né? A partir de 12 anos, que é o adolescente, a gente sempre fala do bom senso, né? A criança, o adolescente, ele pode ficar um período sozinho. Um período. Desde que ele tenha condições de se autogerir. Sim. Né? Ele não... E preferencialmente que esse meio período não seja o período noturno, que é onde os riscos estão maiores, né? Mas ele não pode ficar sozinho tomando conta de outras crianças. Isso é verdade. Às vezes fica com o irmãozinho, fica com, né? Que acontece muito, né, Márcia? Acontece. A gente entende, porque assim, o que é considerado crime e o que é considerado uma infração administrativa? O crime é eu deixar a criança sozinha, sem nenhuma supervisão, sem nenhum cuidado, sem alimentação, numa situação de risco, tá? O que eu devo fazer nesse momento? Eu vou ligar no plantão do Conselho Tutelar. Não, eu vou ligar 190. Tá. Eu vou ligar para a polícia. Às vezes, eu posso até ouvir da polícia militar que é criança e adolescente, chama o Conselho Tutelar, mas é um crime que está sendo cometido. A gente tem visto aí pais e mães sendo presos por abandono de incapaz, porque é crime, está no Código Penal. Mas vamos imaginar que, neste momento, a criança está sozinha, ela está numa situação de risco, a polícia militar vai lá, ela pode adentrar a casa, mesmo sem ordem judicial. Por quê? Porque aquela criança está em risco iminente. Casa, ela está pedindo socorro, ela está presa num quarto, ela tem alguma situação de risco como fogo na casa, alguma coisa. O Conselho Tutelar, neste momento, ele pode acolher. Entendi. Porque a criança sofreu uma violência. Foi pego flagrante. Foi feito um flagrante. Ou a criança revelou uma violência e a gente percebe que naquele momento os pais não são protetivos, os responsáveis não são protetivos. Por exemplo, um caso que eu atuei num plantão. A criança sofreu violência de um dos pais. Perguntado à mãe, a senhora consegue manter o agressor longe da criança? Não, eu não consigo. Nossa. Então eu vou solicitar primeiro, tem um familiar que possa ficar com essa criança até um atendimento no primeiro dia útil subsequente? Não tenho.
então essa criança vai ser acolhida. Uhum. Não, a criança foi encontrada, como já aconteceu, encontrada na rua e ela não sabe dizer o nome do pai, Onde não sabe mora. dizer o nome da mãe, não sabe dizer onde mora. A gente fica um tempo ali, tenta localizar, como já aconteceu. A gente teve um caso de uma criança que ficou... A polícia militar que encontrou, ela não sabia dizer nada. Aliás, ela até sabia dizer, mas como ela achava o nome... Ah, Maria é bonito. Então falou, minha mãe chama Maria. E aí a gente não achava essa Maria. Nossa. Mas a gente tem os grupos, aí a gente perguntou na educação e alguém reconheceu a criança. Então a criança foi devolvida para a mãe, porque de fato ela que fugiu de casa, tal. Mas vamos imaginar que a gente não encontra essa família. A criança vai ser acolhida, principalmente se ela não souber dar essas informações. Já houve casos também de que a gente acabou tendo que acolher porque a criança foi deixada na escola. Ela é um abandono de incapaz? Não, porque ela está sob a tutela do Estado. Mas ela foi largada mesmo na escola. Foi deixada lá e a mãe, a gente não conseguia localizar. Passou do horário de buscar. Passou do horário, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e ninguém achava essa mãe. A criança foi acolhida. Gente. Claro que aí, como é que funciona depois do acolhimento? Os pais ou o responsável, ele pode recorrer ao judiciário para o desacolhimento imediato. Mas, normalmente, dependendo da situação, do motivo do acolhimento emergencial, ela vai ser o levada. juiz vai aguardar os 3 meses para a primeira audiência, para que essa família seja estudada Com certeza. e a situação de violação de direito seja cessada. É isso, gente. Graças a Deus que não separam os irmãos. A criança tem direito de escolher se ela vai ou se ela fica? Não, infelizmente não. A medida de proteção, claro, naquele momento em que você está fazendo o acolhimento, ela tem o direito de saber o que está acontecendo e que ela está indo para um serviço de acolhimento. Tá. Após o acolhimento, ela vai ser trabalhada, ela vai ser acolhida, né? Após o cumprimento judicial da medida, que a maioria dos acolhimentos é feito com ordem judicial, ela vai ser explicado. E assim, olha, acho tem crianças que querem eu ia falar isso, a criança não quer ficar num ambiente em que, ela tá sofrendo, é verdade. Claro que a gente não pode descartar a questão do apego. Né? Claro, a criança ela se apega a mãe, até mesmo àquela pessoa que a maltrata, tá? Porque ela tem essa questão do instinto daquele que me alimenta, daquele que me dá alguma atenção. Então existe esse apego, existe os laços afetivos que a gente não pode descartar e que a gente nunca vai interromper, a não ser que seja para o melhor interesse da criança, porque existem situações em que a convivência com seus responsáveis não é saudável para a criança, e o juiz vai suspender essa visita. Fala, gente, seguinte. Como tá chegando bastante pergunta, eu vou derrubando aqui o roteiro, tá? Claro, então, se você quiser, tem mais uma aqui, então e a gente pode fechar até o bloco com perguntas dos ouvintes. Eu acho. O Wilson Braga mandou aqui uma mensagem pra gente. Fala, Wilson. Pergunta pra Márcia se o ECA e o Conselho Tutelar apoiam e promovem a adoção. O Conselho Tutelar, ele não lida diretamente com a questão da adoção, tá? No momento em que uma família tem o poder destituído, poder familiar destituído, o Conselho Tutelar, ele não participa. Por quê? O processo de adoção e o processo de destituição familiar, ele é sigiloso. Somente a equipe técnica do fórum, juntamente com da vara da infância ou da vara da família após a adoção, que aí você tem todo um processo ali para ser concluído, é que participa desse processo, tá? Por quê? Porque aquele que adota e aquele que é adotado, ele tem o direito ao sigilo de suas origens. É verdade. Né? Então é um processo hoje no Brasil, e por conta do ECA, que regularizou a questão da guarda, é um processo bem mais ágil do que era antigamente, e muito mais seguro, porque não há mais aquela adoção, não que não há mais, tá? Desculpa aí, eu até falei de uma forma equivocada, mas assim, diminuiu-se muito a questão da adoção à brasileira, que é aquela que eu engravido e eu sou trabalhada para entregar o meu filho para alguém que já está muito, predestinado. Sem contar pessoas que pagavam por essa gestação, né? Hoje não tem.
Não é que não Diminuiu tem, né? muito. Mas diminuiu muito. Hoje é um processo. Uma prática que décadas atrás era muito recorrente. É uma lista nacional, né? Todo mundo está na mesma condição. O que difere a velocidade da adoção ou não? O perfil do bebê ou da criança ou do adolescente que eu pretendo adotar. Certo. Tem o Paulo Ricardo aqui para fechar o bloco. Como lidar com situações de pais separados e seus filhos? Pois batem de frente muitas vezes com o ECA em inúmeras situações, né, corriqueiras. As variações que são impostas devido à separação. Muitas vezes vão de encontro com muitas coisas que regem no ECA. E aí, como fazer nessa situação? Então, se de fato, né, as pessoas priorizassem aquilo que é do melhor interesse da criança e adolescente, os conflitos de um casal, ele não estaria vinculado à vida da criança e adolescente. O que eu sempre falo lá no conselho, quando a gente lida com a questão do conflito de guarda, num processo de separação, existe ex-mulher, existe ex-marido, ex-namorado, um monte de coisa, mas ex-filho não existe. É verdade. A partir do momento em que você iniciou um relacionamento e desse relacionamento o fruto foi um filho, você precisa abrir mão de algumas questões para o melhor interesse daquela criança. Por quê? E dos dois lados, né, Márcia? E dos dois lados, né? A gente tem que pensar e colocar essa criança de fato como prioridade. Essa criança, ela não pode estar no meio de uma disputa onde ela é um objeto de disputa. Ele é um ser de direito, ele é um ser que pensa, que sente que ela não pode ser usada para ferir alguém, ela não é uma arma. E quando a gente tem, e isso acontece até os 6 anos de idade, que a gente chama da primeira infância, isso é muito grave, porque é a formação do caráter, é a formação da personalidade, a formação do alicerce, né? Depois a gente quer corrigir na adolescência as paredes dessa construção e a gente não consegue. E onde a gente vai começar a colher os frutos desses conflitos, né? Da mesma forma que pai e mãe se divergem, mesmo não estando separados, existe divergência entre casais. Isso não deve ser colocado de uma forma em que o filho ou a filha, ela se sinta no meio dessa discussão ou objeto dessa discussão. É necessário que essas divergências, e a gente fala da questão da autoridade, né? Eu não posso tirar a autoridade do pai e nem tirar a autoridade da mãe. Eu preciso acertar essas divergências, porque lá na frente, o que essa criança vai fazer quando ela se tornar adolescente? Ela vai usar, porque os pais deixam de ser referências e ela passa a usar um e outro para obter aquilo que ela quer. Porque, na verdade, quando uma criança entra numa questão de disputa entre um casal, dificilmente vai ser porque o pai ou a mãe realmente quer aquela criança. É verdade. Né? E a criança, uma hora, ela vai voltar a isso, né? Agora, falando ainda na família, aqui nessa questão de acolhimento, para que a gente vai mudar de assunto nos próximos blocos, a Adriana Barreto falou assim, ó, boa tarde, eu não teria coragem de ser uma família acolhedora, não conseguiria ter que ver essa criança indo embora. Aí ela falou, a minha amiga é mãe acolhedora e já tá na 3ª criança que ela acolhe, faz um ano que tá com ela. Mas na opinião da Adriana, Adri Barreto, nosso ouvinte, ela falou assim, eu acho que deveria mudar a lei de que a família acolhedora não pode adotar. Mas é porque é exatamente isso que a Márcia está falando. É sobre a prioridade da criança, não é sobre o meu sentimento. É verdade. Não é sobre como eu me sinto com a criança, mas é sobre o que é o melhor para a criança. E o melhor, né? Pensa cada um de nós como criança, onde a gente queria estar. Na nossa família. Na nossa família. Né? Então... E a gente precisa pensar que nem toda criança que foi temporariamente acolhida, porque o acolhimento ela é uma medida temporária e provisória, né? E excepcional. Ela voltará para a família de origem. É o direito dela estar na sua família. Porque a intenção é que tudo seja reabilitado, né? Exatamente. Que as coisas voltem para o lugar. Exatamente. A gente falou do atendimento, né, do conselho tutelar, Márcia. Se a pessoa está precisando do conselho tutelar, ela pode ir diretamente, né, no conselho tutelar, ou ela precisa de algum encaminhamento? Não, o conselho atende de portas abertas. É claro que é sempre ideal que a pessoa ligue a gente, para que ela não fique lá esperando tanto tempo, ou que seja uma questão de demanda mesmo, né? Então, nós temos 2 conselhos tutelares em Bauru, a gente atende por região, né? Então, ela precisa saber qual conselho vai atendê-la. Entendi. Como que é fácil de saber, né?
Depende do CRAS em que você é atendido, do CRAS da sua região. Então, o Conselho 2, ele atende o CRAS, uma parte do CRAS Noroeste, o CRAS 9 de Julho, CRAS Nova Esperança, CRAS Tibiriçá e CRAS Godói. O Conselho 1, que é onde eu estou atuando, atende o CRAS Europa, o CRAS Ferraz, o CRAS Nova Bauru e o CRAS Ferradura Mirim. Então, sendo dessas regiões, aí, de acordo com cada região, procura o conselho que atende essa região. Mas também pode ligar e agendar e verificar qual que é o conselho que vai atendê-lo. Essa mulher não tem uma anotação. Ela é tudo de cabeça. Sabe tudo. Fitou assim, passada, falar, viu? Né? É verdade. Sabe, quem conhece. Eu confesso que eu tô assim, admirada, viu? Que memória ela pra não lembrar tudo. Cola. Não. Ela não trouxe cola Será nenhuma. que conhece um pouquinho do que tá falando? Eu acho que Será? sim, hein? Eu acho que conhece. O Gui, como a gente já fez essa daqui de baixo, você quer fazer a de cima? Vamos lá, vamos pra minha. Você quer fazer a de cima? Do bloco de cima? Porque essa daqui a gente já fez, né? Boa, é verdade. Não, então toca o barco aí, Carol. Pronto, você quer continuar? Então você pode fazer essa aqui de cima, ó, do bloco anterior. Ah, tá. Quais são as ocorrências? Boa, vamos nessa então. A gente tem cola, viu? A Márcia não. A Márcia não. É que a gente deu uma prioridade extra aí para os ouvintes do último bloco. Então com certeza. Tá ajustando ao vivo aqui. Então, Márcia, quais são as ocorrências mais comuns que chegam ao Conselho Tutelar atualmente? Como o Conselho Tutelar não lida somente com questões de denúncias, a gente tem a violação do direito à educação como, acho que o que mais a gente atende. A recorrente, assim, a principal é essa. Porque as pessoas hoje têm descoberto o Conselho Tutelar como um canal para garantir a vaga, principalmente em creche e na educação infantil, porque a partir do ensino fundamental, as famílias devem procurar diretamente a Defensoria Pública, porque hoje a gente dividiu, né, para que a gente possa ter condições de atender a todos e com qualidade. Depois a gente tem a questão dos maus tratos, de uma forma geral, das violências de uma forma geral. Triste, né? E com o advento da lei da escuta especializada, tem aumentado muito. Pós-pandemia, houve um aumento extremamente preocupante das violências contra a criança e adolescente. Desde violência física, violência sexual e as violências cometidas pela internet. Que eu acho que essas são muito mais difíceis da gente verificar, a gente depende muito aí da segurança pública, às vezes, para chegar ao violador. Né? Você fala pedofilia, no caso? Não só pedofilia, né? Hoje a gente tem uma situação que a percepção dessa violência ela é muito sutil, que é o aliciamento para automutilação, aliciamento para desafios que colocam a vida em risco. Eu não sei se vocês se lembram do advento da baleia azul. Com certeza. A baleia azul foi fichinha. Perto do que está acontecendo hoje. Sério? Caramba. É porque tem muita coisa que rola num espaço, digamos assim, na internet, em que só o adolescente tá lá, né? A gente não tá, ninguém, não o público em geral não tá, digamos, uma deep web aí, né? É uma coisa que eles conhecem, entram lá e ficam desprotegidos, né? Ô, Márcia, aí até essa questão, né? A gente até trouxe outro dia aqui no De Boa, que alguns países estão proibindo a questão dos jovens terem perfil ou perfis, né, nas redes sociais e tal. E aqui é muito comum a gente ver no Brasil, embora não seja aconselhado, mas crianças aí de 8, 9, 10 anos que já tem um perfil ali no Instagram da vida, no Facebook. Como que você observa esse tipo de coisa? Infelizmente, quanto mais exposição a gente tem dos nossos filhos nas redes sociais, na internet, mais a gente está colocando eles em situação de risco. Não é que isso é intencional, né? Quando uma mãe faz um vídeo de um filho, ou tira uma foto de um filho e ela posta, ela só quer dividir com as pessoas a alegria que aquela maternidade traz para ela. Só que, infelizmente, na internet existem as pessoas que não têm a intenção da proteção, elas, e hoje com a inteligência artificial, meu Deus, uma criança ela pode estar numa foto totalmente inocente e ser transformada numa outra foto com o objetivo de se lucrar com aquela foto. Por outro lado, a gente tem a questão dos grupos de jogos.
além da questão do excesso de tela, tá trazendo para os nossos filhos, para as nossas crianças, os nossos adolescentes, a questão da ansiedade precoce, depressão infantil e na adolescência, agressividade, porque os jogos estão estimulando. A gente tem situações... O vício, né? O vício no videogame, nos jogos. Vício, infelizmente. A gente recebeu um vídeo recentemente de um menino de 9 anos que ele entra em desespero, quando tira, né? Quando a mãe tira o celular. Gente, parece coisa que passa na novela, né? Mas eu acho não que é. Teve uma ouvinte nossa que contou quando a Greta veio aqui, não sei se vocês se lembram, se vocês já estavam, ela tirou o videogame do filho, acho que de 13, 12 anos, ele quebrou o quarto inteiro. Exatamente. E muitas das vezes a gente não sabe por que nossos filhos estão agressivos. E nesses grupos de jogos, e aí eu falo assim, por experiência do que a gente recebe no conselho, tá? Tô falando de coisas que a gente tá vendo na internet ou que a gente acaba vendo no jornal, na TV. Tô falando de coisas que a gente recebe no conselho tutelar. De que a mãe, a criança estava jogando, criança, joguinho não é Roblox, não é joguinho inocente. E, de repente, ela começou a conversar com uma pessoa. Nossa, gente. E aí essa pessoa dizia, mas não conta para ninguém que eu tô conversando com você. Né? Ou então a pessoa, não, eu tenho 15 anos, e aí tá ali, e a mãe fala, mas cadê a foto? Não, ele não gosta de tirar foto. Então, são coisas que a família precisa estar observando. A partir do momento que você tomou a decisão de dar uma tela para o seu filho, você tem a responsabilidade também de supervisionar essa tela. Tem uma situação dos adolescentes também, bem grave, na minha opinião, que se você entrar em perfis de Instagram de adolescentes, 14, 13, 15 anos, você vai ver, não tem muita postagem. Nada. Não. Aí o que acontece? Eles têm os chamados DICs, que são perfis em off, que só tem lá quem eles querem, então você não faz ideia do que pode estar sendo trocado. É verdade. Do que pode estar sendo mostrado ali e de quantas pessoas podem acessar eles, de repente, se passando por amigos. E isso que eu fico, assim, pensando na impotência que a gente tem diante da tecnologia, né, muitas vezes, de que, como é que você vai saber? Se você não tá vendo nada, o seu filho não posta um story, você não vê nada, né? Às vezes a gente, adulto mais velho, fica ali, posta tudo, né? Posta uma comida legal, posta não sei o quê. O adolescente não posta. Mas o que ele vai estar postando lá nesse Dix? Então, tem muitos pais que nem sabem que isso existe. Até pensa verdade. assim, poxa, meu filho é low profile, meu filho não liga muito pra rede social. E não tá acontecendo ali, tá acontecendo em outro lugar. Pois é. Até um alerta aí para que os pais estejam atentos e vão em busca do que tá rolando no celular, porque não é uma questão de invadir a privacidade, é uma questão de proteger e antecipar uma situação que depois pode ficar bem complicada, né? Com certeza. Mas, enfim, Márcia, muita gente ainda tem medo do conselho tutelar. E isso até vira piada, chega a ser engraçado, mãe fala, mas né? não eu vou chamar o conselho tutelar para você. Então, Márcia, me diga uma coisa, o seu trabalho é assustar criancinhas? Tipo lobo mau? Não, muito pelo contrário. Se bem que hoje em dia as crianças já estão ameaçando os pais com o conselho tutelar verdade, também, né? O jogo tá virando, né? Infelizmente, quando um pai e uma mãe diz assim, olha, e aí é um alerta para as mães, né? Se você não está indo bem à escola, você não está me obedecendo, eu vou chamar o conselho tutelar. Meu Deus. Eu estou dizendo para o meu filho o seguinte, eu não posso com você, eu não tenho autoridade sobre você, então eu vou chamar o conselho tutelar, porque o conselho tutelar manda em você. E até não estou interessado em corrigir você, e vai aí, pro conselho. O menino, a menina chega lá no conselho tutelar. E o conselho tutelar não vai dar susto. O conselho tutelar vai ouvir, o conselho tutelar vai aconselhar, o conselho tutelar vai verificar, vai chamar a mãe. De forma alguma, o conselho tutelar, e é claro, aqui eu estou falando do conselho tutelar, eu não posso aqui responder por condutas individuais. Claro. Como a gente atua em colegiado, a gente tem um protocolo, a gente conversa sobre os casos, sobre os nossos procedimentos, mas o dia a dia, ele gera
situações que pode ser mal interpretado ou interpretado de maneira que não foi equivocada, né? Equivocada, essa é a palavra. E cada conselheiro tem o seu jeito de ser. Claro, ele precisa se adequar ao protocolo. Mas às vezes você fala mais manso, vai encontrar com um conselheiro que às vezes é um pouco mais, assim, né, enérgico. E às vezes isso acontece. Fala, mas eu não queria passar por aquela conselheira porque ela é muito boazinha. Olha eu quero só. passar por aquela porque aquela é mais brava. E não é, né? As pessoas acham, né? Ou então chega lá e fala, quero falar com a delegada, acha que a gente é Ai, meu Deus! Né? E quando às vezes a gente vai atuar numa situação de ato infracional, que não é atribuição do conselho, mas que para garantir o direito, porque até mesmo quando o adolescente comete um ato infracional, ele tem direitos ao ser atendido nesse ato infracional, e não pode ser violado. Então, aí as pessoas falam, mas o Conselho Tutelar vem aqui e passa a mão na cabeça. Não, a gente defende direitos. Não estou dizendo que ele não deve ser responsabilizado pelo ato que ele cometeu, mas ele precisa ter, como ele tem o direito ao respeito à dignidade, isso precisa ser cumprido. E o que acontece? Quando o pai e a mãe ou a escola coloca esse mito de que o conselho tutelar é o bicho-papão, que ele vai te pegar porque ele é mau, né? E você já imagina a criança saindo algemada de casa, né? Que é polícia. O Meu conselho Deus. não tem esse papel. O conselho tem um papel, primeiro, de ouvir, de orientar, de encaminhar, requisitar serviço. Então, quando a mãe chega lá e fala, eu não aguento mais meu filho porque ele é desobediente, ele é agressivo, eu vou encaminhar para o serviço de saúde. Ele precisa de uma avaliação. Precisa ver o que está acontecendo com esse menino. Tem tudo isso, Às vezes ele precisa de um acompanhamento psicológico, às vezes ele tem uma hiperatividade, então a gente precisa buscar a raiz das coisas, né? E uma das coisas que a gente sempre fala para os pais é a questão da educação parental, né? O meu filho quebrou a vidraça do vizinho. Se eu bater no meu filho, a vidraça vai consertar? Não vai. Daqui 4, 5 meses, ele quebrou jogando bola. Ele vai voltar a jogar bola na rua porque ele esqueceu que ele apanhou, porque ele quebrou a vidraça. Então, a educação parental, hoje ela é fundamental na educação da criança e do adolescente, porque ele é sujeito de direito, ele precisa participar da decisão ou do reconhecimento do que ele fez errado. Sim. Entender, né, o que fez. É isso, galera. Ô, Márcia, é muito comum a gente ver também, tô comendo lá um lanche numa praça qualquer de Bauru. Aparecem lá crianças na faixa de 10 anos, às vezes um pouco menos, um pouco mais, vendendo bolo de pote, pão de mel, falando, tem que ajudar minha mãe, que a gente tá passando, ou eu quero trocar de celular, ou eu vou fazer uma viagem. Às vezes, 11 da noite, a criança tá ali exposta no frio, muitas vezes, ou nos semáforos da vida, vendendo uma paçoca, que seja, né? Como é que a gente deve agir num caso desse e como funciona a fiscalização? Eu tô com sobrepeso, não é por nada, é por tentar ajudar. Claro, Guilherme! Eu vejo uma criança vendendo pão de mel, compro, então... A Márcia deu uma olhada agora assim, ó, deu um raio-x assim, ó, no Guilherme. Isso aqui não é sobrepeso, é bondade. Excesso de bondade, né, Guilherme? Então. Olha, essa eu nunca tinha ouvido, é uma boa desculpa, eu vou adotar. Certo. Então, eu vou trazer 3 coisas aqui, tá? Primeiro, quem faz a abordagem de crianças comercializando semáforo, praças, porta de shopping, de supermercado, é a abordagem social. E agora sim eu vou ficar devendo o número do telefone. Tá? Aí se os meus colegas lá no conselho estiver ouvindo, quiser me mandar aqui pelo Zap, ou depois eu mando para vocês, até para divulgar. Por que é a abordagem social que faz isso? Primeiro que eles vão atuar dentro de um período em que o conselho está apenas de plantão, né? Também, porque você está falando de 11 horas da noite, pode ligar para a abordagem. Eles estão capacitados para fazer essa abordagem. Lembra que a gente está falando do bicho-papão no Conselho Tutelar? Quando a criança ou adolescente que está nessa situação, ela vê a viatura do Conselho Tutelar, ela vê o carro do Conselho Tutelar, ela vaza. Ela sai correndo, atravessa a rua, avenidas. Então fica difícil da gente abordar, porque para ela a polícia vai pegar. O Conselho Tutelar é aquele que vai lá, que vai punir, que vai levar para a delegacia, que vai prender. Essa questão de que eu estou fazendo para ajudar a minha mãe, né?
Aí você fala, às vezes eu a mãe tenho tá excesso de bondade. Infelizmente, eu tenho que discordar de você. Ih, pega ele! Tá Pega vendo ele! só? Eu Tá ajudando a... Eu tô ferrando todo o sistema. É verdade. Além do peso, além do sobrepeso, você tá acabando com o negócio. Mas nem quando eu quero acertar, eu acerto. Pois é. Vida. Você tá errando. Nessa situação, não. Talvez você não deve comprar, não devemos comprar. Não devemos comprar. Porque você ajuda tá a criança, estimulando, né? Você estimula a criança a não tá pegar bula, né? estimulando a ela permanecer naquela situação. É, porque na hora a Fora gente da vê escola. ali a bandejinha com só tem mais 2, tá frio, 11 da noite, eu vou embora pra casa. Quando acabar, vai nada. Vai ali do lado, pega mais 2 e vai com a mesma conversa pra mesa do lado. Então... Ou então, qual que seria a melhor forma de ajudar, né? Não tenho ali na hora o telefone da abordagem social. Pega o nome dessa criança, pega o endereço. Você pode me passar seu endereço? Às vezes ela vai passar para você. Manda lá para a gente, para o Conselho Tutelar. A gente vai poder orientar essa família. A gente não vai punir essa família. A gente vai verificar se essa família não está na escola, não está precisando de um projeto. E às vezes a própria mãe também está junto na rua. Sim. Geralmente a criança está pedindo e a mãe está sentada né? ali. E olha, não digo se tem mãe que às vezes nem sabe. Porque às vezes a criança quer se virar, quer ter o dinheirinho dela e dar os seus pulos, hein? E sabe qual que é o risco dessa criança ali? Olha só, ela levou 4 horas para vender 2 caixinhas de paçoca. O traficante, ele vai lá e oferece R$50 para que em 30 minutos ele faça uma entrega. Aí que começa... Né? Então, assim, é muito mais fácil. Ou então, aquela pessoa... que consegue convencê-lo, olha, você vem aqui com o tio, com a tia, né? E eu vou te dar um presente. É isso e mesmo. A gente vai brincar. É vulnerabilidade total lá na rua, né? E aí começa todo o problema ali. E aí a gente tem os que aliciam para abuso, a gente tem os que aliciam para ser comerciantes de drogas e assim vai. É entendeu? verdade. Então o risco é muito maior, sem contar o risco de um atropelamento, né? Então fica a orientação para a galera que, né, ligar, tá pensando em de repente mandaram, ajudar a curto prazo, para não. Mandaram aqui, eu já ia passar mandaram aqui. O telefone aqui, Márcia. Vamos ver, a Flávia Gigliotti Rocha é lá da sua turma? Não? Não. Será que... Eu acho que ela é assistente social do CRAS. Então legal. Ela mandou aqui pra gente o contato da abordagem. Anota aí, viu? Você que tá preocupado com essa situação, que tá de repente presenciando alguma coisa nesse sentido. 14 98208 0493. Repita aí, Lara. 14 98208 0493. E ela falou que é ela mesma, viu, Márcia? Mandou um beijo pra você. Legal. Beijo, Flávia. Um comentário aqui a respeito desse assunto. Com o comentário, pode ser? Pode. O Tide. É o Tide. Ele falou o seguinte: comecei a trabalhar com 11 anos. Foi a melhor coisa que meu pai fez, me apresentar para o trabalho. Tide. Então, trabalho é uma coisa incrível. O trabalho traz os nossos dons, os nossos talentos e providencia o nosso pão de cada dia. Maravilhoso. Um tempo atrás, existia um conceito diferente, né, do trabalho. Mas como a Márcia explicou aqui, o que acontece hoje não é que é para o adolescente não trabalhar, mas que existe uma regulamentação para que nenhum adolescente seja explorado por um empresário, às vezes safado, que vai muitas vezes pagar muito pouco e expor a criança ou adolescente aí a, enfim, serviços, atividades que tragam perigo. Por exemplo, nos programas, né, de incentivo ao primeiro emprego, criança não trabalha em caixa, não mexe com dinheiro, criança e adolescente não trabalha com máquina de corte, bebida alcoólica, nada disso. Então, o trabalho, sim, é verdade que dignifica a cada um de nós, né? Mas é importante isso, né, Márcia, que não dá pra gente levar assim, não, tem que trabalhar mesmo, isso não mata ninguém morreu por trabalhar. Mas talvez muita gente perdeu de viver, né, os seus direitos, teve os direitos violados por conta de trabalho irregular, né? E na verdade, o trabalho é um direito previsto no ECA.
Trabalho para o adolescente, ele é um direito previsto no ECA, mas ele é previsto como trabalho protegido. Isso. E a gente não pode pensar na nossa realidade do estado de São Paulo, que embora exista muitas violações, porque cada município ele atua e tem políticas diversificadas ou não tem, ou às vezes é insuficiente as que tem, mas a gente tem que pensar a nível de Brasil. Né? Nós temos regiões em que crianças de 6 anos trabalham e executam atividades e trabalhos análogos à escravidão. Não dá para achar isso normal e bom, né? A gente ainda tem muita violação e criança morrendo com 15, 16 anos em acidentes de trabalhos graves. E não só a questão do trabalho, para finalizar da minha parte, eu não sei se o número da abordagem serve também para esses casos de, não é nada difícil você encontrar na frente de um supermercado uma mãe com uma criança de colo, mais 2 aqui de 4 anos, a mãe sempre tá junto às vezes. Isso. Pedindo ali, me ajuda, porque tal, e a criança num sol danado, você não sabe se está tomando água, você não sabe que hora comeu, e esse número também vai servir para essa abordagem? Sim, vai servir para essa abordagem. 14 98208 0493. Estamos completamente sem tempo. Vamos ter que finalizar a nossa conversa foi boa. Quando falta tempo é porque a conversa foi boa. É verdade. Recebemos Márcia Bevenuto, que é presidente do Conselho Tutelar de Bauru, e falamos hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que foi comemorado dia 13 de julho. E ó, galera, se você perdeu essa entrevista, é só você acessar o nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho, o Paulinho Simonetti já vai colocar lá para você a entrevista na íntegra, sem cortes aí no nosso canal, beleza? É isso. Para quem quiser entrar em contato com o Conselho Tutelar, conhecer mais sobre os canais de comunicação, pode então reforçar aí, Márcia. Então, o Conselho Tutelar 1, no qual eu atuo, está na Raposo Tavares, 342, o telefone lá é 98187-4352. Tem também um hot site, que é conselhotutelar@bauru. Nós também temos o Conselho Tutelar 2, que fica ali na rua Antônio Alves, 1338. O telefone lá é o 3227-3339. E temos também o nosso e-mail, que é conselhotutelar@bauru.sp.gov.br. A mulher é uma máquina. Ela lembra o endereço, o telefone, o uma e-mail. Enciclopédia. Acho que ela já sabe o dia que eu nasci, qual é o meu ascendente. Eu acho tudo. Márcia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui no De Boa hoje. Eu sei que a sua agenda é super assim lotada, cheia, e você achou um espacinho aí para estar aqui com a gente na 94. A gente agradece muito você, viu? Eu que agradeço. É sempre importante esses espaços para esclarecer a população, dizer que o Conselho Tutelar ele é um protetor de criança e adolescente, mas ele, antes de tudo, um parceiro das famílias, né? Que o Conselho Tutelar está lá para ajudar as famílias, para aconselhar, naquilo que for possível o Conselho fazer, aquilo que não for, a gente vai buscar onde é que essa família vai poder ser ajudada e essa criança e adolescente poder ser melhor protegida na nossa cidade, que é onde o Conselho Tutelar atua, no território da cidade de Bauru.